para iniciar mais um programa Conversa de Mulheres. Uma mulher, um projeto e o separador fofinho. Tudo muito bom para ter uma boa tarde aqui na nossa companhia e desde já convidá-la a assistir até ao final do programa, porque eu acredito mesmo que vai valer a pena, vai trazer até si aqui um serviço bastante interessante, importante e vamos ficar aqui a conhecer algumas coisas. Não quero dizer mais, não quero revelar mais. Não podes? Posso, mas não quero. Não deves? Não, posso, até poderia, até deveria, mas não quero. Pronto. Podes revelar as redes sociais. Posso dizer, então, temos as nossas redes sociais no Facebook e no Instagram, Conversa de Mulheres, e também, já sabe, o nosso canal do YouTube, onde ficam disponíveis todos estes programas. Tudinhos. Todos. Duas semanas após ver o programa na Coreia que estive em direto, consegue rever através do YouTube e partilhar. Exatamente, e aí partilhar com todas as pessoas, como sempre gosto de dizer, lembrar que estamos aqui a promover projetos Mulheres Empreendedoras, na realidade estamos a promover as mulheres e que ao fazer um like num projeto com o qual se identifica, que acha que é fofinho, como disse a Cláudia, ou que é importante, ou uma associação que realmente está aqui a fazer a diferença, ao promover, ao fazer um like, está a promover e a dar força, não é? Às vezes é só isto que nós precisamos de fazer e faz muita diferença. Portanto, contamos consigo para, naqueles projetos com os quais se identifica, dar força e partilhar. E nesses projetos que nós ainda não trouxemos aqui, mas que já se segue no seu Instagram e que são fantásticos e maravilhosos e promovidos por mulheres, por que não dar-nos a conhecer e dar-nos essa proposta? Sim, através das redes sociais, através do e-mail que vai passando em rodapé. Através destas ferramentas dá então suas sugestões para temas, mulheres, virem aqui ao programa e dar a conhecer tudo o que têm a mostrar ao mundo. Exato, histórias de vida, inspiração, projetos, já sabem, já conhecem, não é? Pronto, quem não conhece vai vendo, porque agora temos um separador fofinho. Agora vamos passar o separador fofinho e já voltamos. Até já. Pois é uma fofa. São tão fofinhos. Dão tanto trabalho, Começarem mas a eu dou chorar fofinhos. e serem mal cheirosos com as suas cheirosos, fralzinhas. sim. Ou vomitarem. Bolsarem. Não, Cláudia. Eu sei bem o que é vomitar na primeira pessoa. Bem, não vamos falar sobre Estamos isso. a manchar o separador. Que eu já... Exato. Agora cada vez que ouvir o separador... Sério, Ruth. Estraguei-te o separador fofinho. Vamos pedir à Criem nossa... outro, por favor. Exato, façam outro. Bem, temos a Margarida Saldanha aqui connosco. Olá, boa tarde. Bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem. Então, qual é o projeto que vem aqui falar? É uma coisinha fofinha. É uma coisinha fofinha. Venho falar-vos da Petis em Linha, que é um projeto de babysitting e animação de festas. Muito bem. Tudo o que as mães precisam. Exatamente. Alguém para tomar conta dos filhos e animá-los. Para Isso é que é elas bom. descansarem, dormirem, não é? Exatamente. É importante. Muito importante. Muito importante. Muito importante. Fale-nos um bocadinho do seu percurso, Margarida. Olha, eu comecei como bióloga e depois E percebi... em pequenina mesmo? Em pequenina mesmo. Foi alguém que deu muito trabalho à mãe ou não? Eu acho que não. Acho que até fui Eram uma criança bebês tranquila. muito chorão. Não, acho que não. Aquilo que me dizem é que eu era bastante dada, portanto eu ficava com qualquer pessoa, por isso acho que foi assim até relativamente Era uma bebé fácil. confiante, portanto. Sim. Sentia-se E confiante em si entretinha-me própria. sozinha, portanto acho que até fui tranquila enquanto bebê. Entreterem-se sozinhos. E agora o que é que eu faço? Pois é, isso é muito bom. E depois o que é que imaginava fazer quando crescesse? Quais eram as suas brincadeiras em pequenina? Olha, em pequenina fartava-me de brincar com bonecas, brinquei com bonecas até tardíssimo, mas o que eu gostava mesmo era de animais. Desde pequenina que sempre disse que o que eu gostava era de trabalhar com animais. Queria ser veterinária? Não, queria ser bióloga. Sempre bióloga já? Sim, sempre, desde pequenina. O que é que achava, o que é que em pequenina sabia sobre ser bióloga? Não sei, eu sempre vivi rodeada de animais e sempre gostei muito. Via imensos programas daqueles do BBC Vida Selvagem. Sim, e sempre me logo imaginei pela no manhã. meio da selva ou assim a estudá-los. Estamos aqui, o leão está-se a mexer. Quase. Ele vai a andar. Será que ele vai... Ele está-se a aproximar. Qualquer coisa assim. Eu sempre me fez impressão esses programas, está a ver? Porque eu achava piada, mas aquilo... E ele vai e não sei o quê. E aquela voz...
Mas a Margarida gostava. Sim, Eu então, gostava, eu ou acho tanta achava que piada. gostava. Então, Achava que gostava, fui para a Biologia e depois E percebi gostou, e que estudou aquela biologia toda, que aquilo é estudei. uma... Aquilo é preciso ser um Estudei, carolas para saber aquelas e palavras não sei todas. como, mas ganhei força para estudar, acho que também por causa da minha grande amiga Inês, que foi também quem depois acabou por fazer a Petis em linha comigo, e juntámos as duas e dissemos, E não, chegou a vamos ir acabar. para a universidade? Sim, tive mesmo em Portanto, Biologia. depois daquela biologia do 10º e do 11º Sim. e do 12º, que é de bradar aos Sim, céus... sim, que exatamente. gostou? Não, eu Não. detestei. Ainda foi para a faculdade. Ainda fui para a Tu faculdade, gostas. sim. Estou já no secundário e mesmo assim continuou? Já, porque eu pensei que não era aquela biologia que eu tinha dado não era aquela que eu queria fazer. Portanto, na faculdade eu ia ter a O que é que achava oportunidade... que ia acontecer diferente, já que era biologia? Não sei, eu Porque acho uma que... coisa era ter biologia para agora ir fazer outra sei lá, outra Sim. coisa. Não, eu acho que a biologia que damos no secundário é muito virada para a parte molecular e assim, que era o que eu não queria. Eu queria mesmo a parte de animais, biologia ambiental. E achei que na faculdade ia conseguir ter essa componente, só que, mais uma vez, achei que o curso era muito teórico, muito virado realmente para quem queria trabalhar em laboratório, mas mesmo assim disse, Mas não vou há acabar. diferentes cursos de biologia? Sim, depois temos várias áreas, são vários ramos dentro da biologia, que no terceiro ano, agora acho que está diferente, mas na minha altura era no terceiro ano que nós escolhíamos o ramo. Quais é que são os ramos, ainda se lembra? Era Biologia Ambiental Marinha, Biologia Ambiental Terrestre, que era a que eu escolhi, Sim. Biologia Evolutiva e do Desenvolvimento, se não me engano, Ok. e depois tinha a parte das genéticas e... Sabe que eu tenho um trauma com a biologia. Apesar de eu sempre gostei da biologia na realidade até à universidade. Só que eu não tive biologia 10º e 12º, não tive. Mas na faculdade entrei com pessoas que entraram com biologia. Ou seja, que fizeram biologia. Então Sim. eu deparei-me com pessoas que sabiam biologia. Eu ainda pensei, eu vou agora aqui tipo keep up, aqui vou ver aqui os livros e tentar me inteirar das coisas e desisti logo. Só que não, porque tipo, depois aqueles nomes todos e tipo. Pronto, então logo no meu dos primeiros exames da universidade foi assim um 3 só para abrir a pestana, porque era com imensos conhecimentos que não tinha para trás. Claro. Pronto, depois lá consegui dar a volta ao texto, mais ou menos, e passar a cadeira. Mas foi muito difícil. E eles falavam isso, que foram anos, e que era ali muito estudo, muito marrance, não é? Sim, Era sim. assim, não sei se ainda se diz assim, mas era assim que se dizia. Eu tive duas vertentes, porque no secundário, da primeira vez, eu chumbei no exame de Biologia e depois fiz outra vez o exame com outra matéria completamente diferente, que eu já gostei, que era a Biologia de Reprodução, acho que era mais ligada Sim. à Biologia da Reprodução e pronto, e aí já tive uma boa nota, que foi o que me fez entrar em Biologia. Porque eu nem sequer entrei em Biologia no primeiro ano, entrei em Geologia. Tinha cadeiras ok. comuns, Sim, portanto sim, isto foi sim. mesmo... Eu queria Biologia, eu vou entrar, E vou dê por onde conseguir, não é? der. E pronto, e entrei. E quis fugir. E quis fugir, exatamente. Mas estava a dizer que depois decidiu acabar. Decidi acabar, sim. Porquê? Acho que tive, se calhar, também um bocadinho de pressão em casa para... vamos esperar, que isto, o primeiro ano, ninguém gosta, o segundo ano vai ser melhor, cheguei ao segundo ano, não foi Sim, melhor. mas isso eu acho que é verdade, Margarida. Acho que isso é uma tónica comum. Muitas pessoas falam aqui que o primeiro e o segundo ano, por serem mais gerais, por serem um bocadinho de tudo e na realidade nada de nada, não é? Sim. A pessoa às vezes, em alguns casos, a pessoa não se identifica, não é? Pois, e pronto, eu... E deu o benefício da Sim, dúvida. dei o benefício da dúvida, fui para o segundo ano, continuei a não gostar nada. Pois, isto E começa disseram, a ser. mas no terceiro ano é a altura de escolher Ai, o ramo. o último ano é que vai ser. O último ano vai ser, é aí que vai perceber que realmente é a biologia que gosta. É o ano de escolha do ramo, escolhe as cadeiras que quer e pronto. E lá fui eu para o terceiro ano. Fez 3 anos ou fez... Fiz 3 anos, já tinha o coisa de Bolonha, Sim, o acordo de Bolonha, quando entrei. E pronto, e fiz o terceiro ano, agarrei-me à Inês, a Inês agarrou-se a mim porque também tirou Também o curso não- e também sim, não era aquilo que ela queria. Já se conheciam antes Não, da universidade? Conhecemos na universidade, por isso é que eu acho que foi bom ter ido para a universidade, porque se não tivesse ido Teve não a Inês. tinha conhecido. E pronto, e acabámos as duas. Só que eu fiquei com uma cadeira por fazer, porque por motivos pessoais não consegui ir às aulas e pronto, e acabei por não conseguir fazer a cadeira. O professor não me permitiu porque eu tinha faltas a mais nessa cadeira nas aulas práticas e nesse ano também comecei com a Inês a fazer babysittings, mas de uma forma assim
mais Porque o pela Petis em desportiva. Linha começa aqui com a Margarida e a Inês, não é? Que a Inês Exatamente. não está aqui hoje, mas a fazerem aqui uns babysittings. Sim. Porquê? Porque já gostavam de crianças, porque precisavam de um dinheirito para depois fazer umas férias melhores? Eu acho que foi tudo. Acho que tudo é válido, Eu não acho é? que foi tudo, um bocadinho de tudo. Queríamos um bocadinho de independência dos nossos pais. Sim. Depois era a questão de termos sempre vivido rodeadas de crianças. A Inês tem uma família muito grande e eu também, com muitos primos. De um dos lados eu sou a prima mais velha, portanto sempre. Sempre já fez ajudei, babysitting de borla? Sim, pode-se dizer que sim. Porque não agora fazer apagar? Exatamente. E pronto, e começámos, mandámos um e-mail para os nossos amigos, para a família, a dizer que estávamos disponíveis para fazer babysitting e começou assim. Como é que é? Iam em pares? Não. Cada uma tinha os seus trabalhos. Isso era. Mandavam mensagem e quem estivesse disponível de nós as duas ia. Mas já era uma parceria? Sim, porque tínhamos dado os dois contactos. E mandavam mensagem ou para mim ou para ela. Se eu pudesse, ficava com o trabalho e dizia: olha, Inês, vou trabalhar. Se eu não pudesse, dizia: Inês, podes fazer este babysitting, e a mesma coisa acontecia com ela. Portanto, iam entre as duas? Exatamente, entre as duas íamos dando resposta. E como é que foi essa primeira experiência? Foi estranha, porque eu nunca tinha feito babysitting a pessoas que eu não conhecia de lado nenhum. Tinha sempre Sim. feito ou a família ou a contactos mais próximos, sei lá, Porque amigos aqui de o familiares. babysitting tem isto, e hoje em dia já há cada vez mais empresas, não é? E que de alguma maneira estão credenciadas, mas no fundo é pôr uma pessoa estranha na nossa casa a tomar conta do nosso filho. Sim. E isto é uma coisa muito... Exato. É muito. Pega aqui no coração da pessoa, não é? Sim, eu acho que sim. Por isso ter alguém conhecido, eu conheço aquela miúda ali é filha de não sei quem, é boa Mas, no gente. entanto, a Margarida, o caso da Margarida era passa-palavra, não Sim, era? passa a palavra, Sim. exatamente. Nós começámos com pessoas que eram mais próximas Sim. e que foram Essas pessoas dando iam- contacto. Exatamente. A Inês é a irmã mais nova rapariga de vários irmãos, portanto, as irmãs dela já tinham filhos e por isso tinham amigas e amigos com filhos que foram também passando o contacto para esses amigos. Porque lá e está, a fomos Inês fazendo. era da família, pronto. Exatamente. A minha irmã e uma amiga dela fazem babysitting, olha, tens aqui o contacto e pronto, começou assim. E eu acho que no princípio era também às vezes, especialmente quando eram pessoas que nós já não sabíamos de onde é que vinham, também era o nosso medo, agora vou para a casa de um estranho, será que vou ser bem tratada, será que não porque vou? é assustador. Eu lembro, Exatamente. eu não fiz babysitting, mas eu dei, quando eu estava também na faculdade, propuseram-me ir ajudar. Não era um babysitting, era um babysitting assim um bocadinho mais de explicação, mas acabou por ser também um bocadinho babysitting. A um miúdo que eu tinha no estágio. Pronto, e eu lembro-me perfeitamente de ir lá à casa, ainda me lembro, uma casa que era ao pé das Amoreiras, mesmo ao lado das Amoreiras, por trás daqueles prédios, e que o portão, de repente se abre um portão gigante, assim muito, e se entra lá para dentro para um jardim. E está cheio de folhas secas a Não, voarem. não eram secas, mas eu lembro-me de eu entrar lá, eu não sei, eu acho que eu tinha 19 anos nessa altura, que eu fiz a faculdade cedo. Tudo a ranger. Não era, porque eram casas boas e tudo, mas é entrar na casa de uma pessoa, que não sabes quem é que é. Uma coisa assim. Eu só conhecia a criança, não é? Eu Sim. só conhecia a criança na escola, e vá lá, já conhecia a criança, e depois fui lá para casa deles. E aquilo eu lembro-me, a primeira vez que entrei, eu ainda me lembro como é que era aquela casa, porque já passaram tantos anos, eu lembro porque aquilo foi tão... Foi um impacto Mas eu grande. quis assumir aquilo, Sim. lá está, era um dinheiro que me iam dar, iam-me pagar por umas horinhas valia a pena, não é? Assim, era fazer, era trabalho, eu estava na área de educação, portanto aquilo ia servir para currículo, mas foi assustador, por isso é que lhe estou a perguntar como é que é, porque lembro-me que isto não é Sim. assim tão tranquilo. Sim, acho que das primeiras vezes, quando era para pessoas que nós sabíamos quem era, Sim, era tranquilo. Sim. Isso é como ficar na casa do amigo a tomar conta do miúdo, Exatamente. pronto, ok, a pessoa sabe quem é e está assim. Sim, Não é que seja tranquilo tomar conta de bebés. Lá está, eu não sou dos bebés. Sim. Já era um rapaz com 7 ou 8 anos, já não lembro. mas pronto, quando eram pessoas que nós não sabíamos, realmente era. No princípio, foi assim mais. Eu não digo que seja assustador, mas era Mas diferente. eu tenho uma coisa com os elevadores. E quando eram aqueles elevadores mais antigos? Oh, meu Deus. Agora estou aqui a lembrar. Muito engraçado. Mas pior do que isso, acho que foi quando começámos com as festas. A primeira festa, eu acho que foi assim o momento mais em que eu me senti mais nervosa, parecia que estava Foi. outra vez a apresentar um trabalho na faculdade, porque estava uma pilha de nervos. Nunca tinha animado uma festa,
pronto, para pessoas que não me conheciam, que não sabiam como é que era o meu trabalho, e eu tinha medo de, pronto, se alguma coisa corre mal, se as crianças não se divertem. Eu não conheço as crianças, portanto é diferente estar a animar um grupo de crianças ou estar a fazer um babysitting, que é uma coisa mais controlada, ou crianças que eu conheço, do que estar a animar um grupo de crianças que eu nunca vi na vida e não sei se vão gostar dos jogos que eu levo, se vão gostar das pinturas que nós vamos fazer. Acho que foi assim a experiência mais diferente. Então e como é mais que chegamos nervosa. aí às festas? Porque como é que aqui a Petis em Linha surge? Portanto, primeiro, se calhar nem tinha este nome. Não. Primeiro éramos só nós as duas. Era a Margarida e a Inês? Exatamente, a Margarida e a Inês fazem que babysitting giro, e pronto. pronto. E depois? E depois começámos a pensar, não, isto está a começar a tomar proporções que nós as duas já não conseguimos dar resposta. Eu, entretanto, no último ano da faculdade, como só tinha uma cadeira, acabei por fazer um estágio numa creche, uma formação de babysitter, que era para ter mais bases do assunto e pode também transmitir mais confiança aos pais. Claro. E comecei a não ter tempo de dar resposta aos trabalhos todos. A Inês, entretanto, começou a fazer outro curso, porque lá está, a biologia não era o que ela queria. Não é o seu sonho de vida. E por isso também começou a ter menos disponibilidade e começámos a ter imensos pedidos e sem sermos capazes de dar resposta a tanta coisa. E começámos a pensar, temos que organizar isto de outra forma, temos que criar aqui um grupo de babysitters que trabalhe connosco, e tornar isto mais sério para também transmitir E agora volta confiança aqui e segurança aos outro pais. patamar que exige outra vez o ter que confiar, apostar, que é agora vamos juntar pessoas que nós não conhecemos. Exatamente. Começámos por pessoas que nos eram próximas e que nós sabíamos que tinham experiência e que estavam à vontade, mas claro que no princípio era tudo muito, muito rudimentar. Nós também éramos miúdas, acabadas de sair da faculdade, se calhar não tínhamos noção de uma data de coisas que hoje em dia, temos. Linha não é? já é outro nível, não é? Sim, mesmo apesar de quando começou mesmo a Petis em Linha, ainda era neste regime de falarmos com amigas nossas e pessoas da nossa família, primas e assim, que sabíamos que tinham experiência, e pronto, e nós tínhamos sempre uma conversa prévia com elas, não é? E que confiavam, não é? Exatamente, sim, não íamos mandar uma pessoa qualquer que nos aparecesse para fazer um trabalho, a tomar conta de uma criança ou de um bebê, porque, quer dizer, era a nossa imagem que bem ou Sim, mal claro. passava, não é? Mas de qualquer forma não havia um controle sem ser completamente controlado, digamos assim. Depois, entretanto, começámos a ter que fazer entrevistas e aí já começou a ser uma coisa mais séria, já começámos a pedir uma data de requisitos que antigamente não eram precisos. E como é que começa só aqui para sabermos? Porque eu acho que a vossa história, porque é a sua e da Inês, não é? É muito interessante porque são jovens que começam aqui um negócio, não é? É isto que isto é, não é? Começam um negócio. Como é que é aqui começar esta parte? Como é que escolhem um nome? Porque eu acho que quando se escolhe um nome, começa-se uma empresa, não é? Pois, o nome foi muito engraçado porque nós não estávamos a conseguir nome nenhum. Tivemos a pensar, fizemos Fofinhos, bebés fofinhos. imensos nomes, imensas coisas, pedimos ajuda às pessoas para nos darem dicas, e depois houve um dia qualquer que estávamos em conversa e ela falou para aí de patins. E depois pensámos, por que não pensar em palavras que queiram dizer criança, mas que se calhar já não sejam tão usadas, e então saiu petis, e depois foi o trocadilho em petis em linha, e pronto. É foi... por isso. Eu pensei que Petis em Linha era de vocês são muito rigorosas e os meninos vão se portar muito bem. Não, era um trocadilho, pronto, daria também para isso, mas nós Os bebés vão se portar bem, não vamos pôr as linha, crianças estão na bem. linha, não, pronto, obviamente que não pomos as crianças na linha nesse sentido, mas Eu era assim, pensei, era um tá a ver. trocadilho, houve muita gente que pensou que era porque nós trabalhávamos na linha de Cascais e então eram crianças, petis em linha por causa Está a ver. Da linha, os queques da linha. houve de tudo, mas realmente foi um trocadilho com patins em linha e petis em linha e pronto, e Para ficou. tudo correr sobre rodas. Sim, sim. Então, e como é que foi esta transição, esta decisão? Não, isto agora vai ter que ser, é mesmo a sério, sério. vamos E tirar levar o isso, nome, não é? Eu acho que foi abrir muito natural. atividade, não é? Porque Sim, isto sim. tem que ser feito. Exatamente. Inicialmente a atividade foi aberta só por uma de nós, porque não fazia sentido, nem tínhamos ambições. Nunca pensámos que isto pudesse ser uma coisa séria, porque mesmo assim, apesar de haver um nome que era para as pessoas nos identificarem e não estarem sempre a ligar para a Inês ou para a Margarida, nunca pensámos que isto chegasse ao que chegou hoje, não é? Estamos a falar há quanto tempo? Vocês Nós começámos em 2010, portanto já vão alguns aninhos. 12 anos. Isso parece tão novinha. Mas é, exatamente. Parece tão novinha para ter começado em 2010. Pronto. Parece que saiu da faculdade Há 2 anos?
3. Há bocadinho e veio de lá para cá. Eu gostava, mas não. 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 E pronto. Agora deixámos a convidada envergonhada. Não. Eu posso dizer a minha idade. bom. Não tem que dizer a idade. Não tenho Não, vergonha. Não, a sério, não tenho vergonha nenhuma da minha idade. Não, Está muito bem, parece novinha. Fico Tem que contente, esconder, não é o segredo. Queremos é saber agora. Conta de bebês. Exatamente, a tomar conta de bebés. não. Eu acho que Eu se eu tenho tomasse 2. conta de bebés. Já Também tenho tenho dois. dois. Também tenho dois. Também já tem Também tenho dois. Que idade é que tem? Agora já quero saber. Eu tenho 34. Tem minha idade. Pois, Cláudia, Não parece vamos um bocadinho comparar. mais não. Chega. Pronto, eu sou mais Não, velha, tirem-me claro. do ar. Tirem-me do ar. Meu Deus, estás muito bem. Estamos todas muito bem. Eu acho que é porque eu sou mais alta. Eu sou muito pequenina, portanto, Eu isso acho que é também. por- Eu mais acho que isso alta. também ajuda. Ajuda. Por isso é que eu queria ser pequenina quando era mais nova, porque toda a gente pensava, sempre pensou que eu era mais velha. Não, eu sou muito Agora pequenina devia e dizer, isso faz quantos com anos que é eu que acha pareça um que eu tenho? bebê, Mas quase. Ruth, não vamos entrar por aí. Já chega. Eu fiz anos há pouco tempo, acho que toda a gente já sabe quantos anos é que eu tenho. Fizemos os anos, cantávamos os parabéns aqui. Não vi o programa dos meus anos, tem que ver. Comemos Dia 13 de bolo. setembro. Lembra-se do bolo? Pronto, Eu tem que lembro. ver. O programa dia 13 de Já não me setembro. lembro da idade da Ruth, mas eu lembro do Margarida bolo. Ribeiro, são muitos anos, Cláudia, já não dá para decorar assim. Margarida Ribeiro, Coloração Pessoal, foi o programa desse tipo. Bem, agora já nos O desfocámos sabor aqui era que já tem... chocolate com amendoim. Olha, pronto, desfocámos a Cláudia. Já perdemos a Cláudia. 2 filhos já. 2 filhos já. Realmente, olha, a sério. Está impecável Está você. impecável, isso vai Obrigada. chegar aí aos 80, aos 90, ainda lhe dão 50 ou 60, está muito bem. Era bom. Não, vai, com certeza que vai acontecer isso. Bem, mas então, começaram a atividade, uma começa... Sim. Depois, entretanto, a Inês disse: Olha, Margarida, eu já não tenho tempo para isto, mas eu percebo que tu estejas a gostar e que seja uma coisa que te. Pronto, em que tens interesse e portanto eu vou à minha vida e tu podes ficar com a Petis em linha, portanto Portanto, ficou aquela aqui a coisa de Margarida. negócios, amigos, negócios à parte, aqui não tem nada a ver, porque Pois. realmente continuamos a ser as melhores amigas Sim, e a só que Inês ela foi... seguiu o seu... Exatamente, o seu, claro. seguiu o seu rumo nas coisas Sim. que ela queria e deixou-me ficar com a Petis em linha. Só que já estava a crescer Já e estava já a não crescer. estavam a conseguir responder. Sim, E sim. a Inês afasta-se. Sim, A Margarida o que é que pensa? na altura, quer dizer, era um crescimento, mas era um crescimento que eu ainda conseguia acompanhar, digamos assim. Eu acho que foi bom porque eu pensei, olha, agora que eu estou sozinha, até pode ser que isto seja aquilo que eu quero fazer na vida, porque depois de acabar o curso de Biologia De ainda assumir estagiei... aquilo, não é? Sim. De assumir aquilo como o seu... Exatamente, como o meu o negócio. seu ganha-pão, o seu Exatamente, negócio, exatamente. Porque eu ainda estagiei numa empresa ligada à biologia depois de acabar o curso, para ver. Vamos Ainda lá ver. tentou, ainda tentou. Eu tentei tudo mesmo. Eu aquilo gosto foi mesmo- disso. Sabe porquê? É porque é tão, se calhar para nós aqui acaba, não sei, mas é tão fácil ver aqui quando as pessoas falam de uma coisa que as ilumina e que não ilumina. Aqui é tão fácil, não sei se é destas luzes, deste ar. Então, às vezes é tão óbvio ver que há coisas que iluminam a pessoa e que há outras que não. Olha, como a coloração pessoal, há cores que ficam bem e há outras que não vale a pena. Exato. Pronto, E pronto. É sempre que fala de biologia, fala. Biologia. Parece eu a fazer Eu falar de tentei. educação física. Eu tentei. Educação física. Pronto, é educação física, é isso. é mais ou menos isso. Pronto, a biologia ficou Pronto, já não arrumada. precisamos Eu falar tentei disso. tudo, acabou, não deu. Não faça deu. rugas, você é tão bonita e tão gira e tão nova, não faça rugas. E pronto, e então dediquei-me à Petis em linha, foi mais ou menos nessa altura que a Inês decidiu que não queria continuar e eu pensei, olha, vou-me dedicar a isto 100%. E comecei a organizar ainda mais as coisas, modifiquei a maneira como enviava as coisas aos clientes no final do mês, tornei as coisas todas muito mais automáticas, também com a ajuda do atual marido da Inês, portanto, sempre na minha vida, sim, os dois, sim. sempre a ajudarem-me. Acabei por perceber que eu tinha que fazer as coisas ainda mais sérias e abrir a empresa e pronto, e acabei por abrir a empresa e pronto, hoje em dia a Petis em linha é mesmo uma empresa. Na altura com a Inês o que tínhamos feito era patentear a marca, que era para podermos ter a nossa marca registada. E pronto, e agora as coisas são todas muito mais certinhas, a maneira como as babysitters vêm ter connosco e o processo de recrutamento é completamente diferente do que fazíamos
No em início. 2010 e Sim. 2011, não é? Agora passam por muitas fases, têm que enviar bastantes certificações para comprovar. O que é preciso para ser uma nanny ou uma babysitter? Ou... Essencialmente vocação. Eu acho que é assim o valor máximo que nós damos é a necessidade da pessoa realmente ter vocação. Como é que avalia a vocação da pessoa? Eu acho que se vê logo. Em entrevista vê-se logo. A falar com ela ou Sim, estando com uma a criança? a falar com ela e a perceber como é que ela fala, um bocadinho se calhar como que a Como Cláudia é que disse. fazem a entrevista? A entrevista, pronto, agora A Cláudia já está a pensar, deixa-me lá ver, porque se eu tiver que... Então, mas que precisas aqui de uma nani, chamas aqui a Tizelinha. Cláudia, sim, pá. a entrevista, agora com esta questão, pronto, toda a pandémica que nós tivemos, Sim. passámos a fazer de forma virtual. E pronto, e é uma entrevista em que ficamos a conhecer os candidatos, porque temos também babysitters rapazes. Pronto, ficar a conhecer um bocadinho o que é que eles são, é uma pequena apresentação do seu percurso. Também aqui como estão a fazer comigo agora. Sim. E depois são perguntas mais específicas para perceber se realmente aquela pessoa tem aquilo que é necessário para cuidar de crianças. São perguntas mesmo de, sei lá, situações em concreto em babysittings, como é que elas reagiriam, o que é que fariam, como é que falavam com Em que os pais. situações? Opa, curiosidade. Situações, por exemplo, de ter uma criança que está com muita dificuldade de se adaptar, porque é a primeira vez que fica sem os pais, por exemplo, e que chora muito. O que é que a pessoa faria para dar a volta à situação? Como é que ajudaria a criança a ultrapassar essa situação? Situações mais complicadas, por exemplo, de crianças que não querem comer, que não querem dormir, que não querem cooperar com as tarefas que têm que fazer. De que forma é que elas dão a volta à situação, elas e eles? Como é que fazem quando chegam à casa de alguém pela primeira vez, que é para percebermos que tipo de perguntas é que a pessoa faz para ficar Portanto, à a pessoa vontade. já tem mesmo que saber... Sim, são algumas perguntas que nós ali vemos realmente em que situações é que ligavam aos pais, por exemplo, quando estão a fazer um babysitting, para perceber realmente como é que aquela pessoa reagiria e se faz sentido fazer parte da nossa equipa ou não. Porque temos algumas respostas que nós vemos logo, não, esta pessoa mesmo com Não se formação dada por adequa, nós, exatamente. já tem uma forma de ser e de estar perante as crianças que não Se calhar põe é... muitos petis na linha, não é? Se calhar, exatamente. Se calhar põe muitos petis na linha, exatamente. Uma pessoa que seja muito austera, já percebi que não é por aí o vosso... Sim, não. E pronto, são algumas das perguntas. Depois também, obviamente, perceber o que é que as motiva a ser babysitters, porque é que se candidataram à Petis em Linha e porque é que escolheram a Petis em Linha relativamente a outras empresas, porque existem variedíssimas não empresas. escolheram, candidataram-se a Sim, várias, exatamente, não é? exatamente. Sim, mas às vezes elas escolheram especificamente o porquê que se candidataram à Petis em Linha, no sentido, porque é que escolheram a Petis em Linha, e podem ter escolhido outras, mas porquê a Petis em Linha? Porque às vezes, mediante os nossos pilares, podiam dizer, esta empresa não se enquadra na minha maneira de ser, ou pelo contrário, eu inscrevi-me porque os valores da empresa estão de acordo com aquilo que também são os meus valores. Portanto, mais nesse sentido. Então, e o que é que são os valores da Petis em Linha? Os valores da Petis em Linha. Bem, primeiro é transmitir confiança e segurança aos pais, que eu acho que é assim, a principal... aquilo que os pais procuram, e sossego também, não é? Quando contratam um serviço destes, é alguém de confiança e em quem eles se sintam seguros em deixar os seus filhos, que acabam por ser o seu bem mais valioso, Claro. não é? Portanto, isso é fundamental. E depois é tornar o Dia das Crianças um dia diferente, especial, e que elas se lembrem e que peçam aos pais para nós voltarmos. No fundo, aqui um bocadinho o que vos diferencia é, não vão só tomar conta das crianças, vocês querem fazer coisas com as crianças que sejam... memoráveis. Exatamente, memoráveis. Sim. A ideia será essa, tornar mesmo, não é pô-los a ver televisão e agora nós estamos aqui só a olhar por eles. Só para eles não estarem nós estamos lá a sozinhos. interagir com eles, se eles quiserem fazer alguma atividade específica, nós fazemos essa atividade com eles, se eles simplesmente quiserem brincar, nós também brincamos com eles. Estamos ali a dedicar-nos inteiramente naquele tempo às crianças e realmente focadas naquela criança ou naquelas crianças, se for mais do que uma. Para que eles também, a relação que se cria entre a babysitter e a criança é muito mais forte quando a babysitter realmente tem essa abertura e essa vontade de estar ali para eles.
E pronto, e é isso que... Nós temos algumas fotos, podemos ir ver. Vamos. Vamos ver. Sim. Fomos muito rápidas. Fomos assim. Já estamos a ver aqui a parte da animação, não é? Sim, aqui sim. Então, conte-nos. Olha, aqui foi uma festa, esta já foi há alguns aninhos. Foi uma festa de magia. E pronto, e está aqui a Branca de Neve e uma princesa aqui com um grupinho de crianças a fazer... Devem estar a preparar o espetáculo de magia, porque estou a ver a Branca de Neve com uma varinha mágica na mão. Sim, Portanto, muito bem. E as crianças gostam, não é? Das princesas. ai, adoram. Pois. Princesas. Pois quando tem ar de princesas, é só pôr um fatinho. Pronto. Pois. Aqui. Uma caça ao tesouro. Estão aqui a abrir o tesouro. Portanto, também estamos aqui Numa- já nesta área de animação das De festas. animação, exatamente. É mais fácil conseguirmos fotografias da animação Pois de sim, festas do que sim. do babysitting, porque pronto, Claro. babysitting, como estamos lá sozinhas, Sim, sim. ou estamos com as crianças ou estamos a tirar fotografias, por isso é mais difícil. Olha, o Aqui tem pirata. mesmo uma pirata para ir à caça ao tesouro. Claro que sim. Então, É mesmo tem que uma ser coisa a uma coisa séria. a sério, exatamente. E eles gostam tanto disto, não é? Das caças ao tesouro, é Adoram. das coisas mais giras. Cá está. Era quando eu ainda fazia festas. Já não faz Agora festas. já não tenho tempo. Com os dois em casa e a gerir isto é impossível. E aqui? Isto é num batizado ou num casamento. Estão a fazer um jogo de micado, que também é um sucesso. Eu nunca pensei que estes jogos assim mais antigos, gostam, mais não é? O meu filho simples, também- eles gostam Ele imenso. apareceu foi com os pauzinhos outro dia. Que ele gostava disto. Eles acham piada, não é? Portanto, também faz aqui este animação de festas, no fundo, de ficar babysitting, mas numa festa, num Sim, evento que já sim. existe, como no Desde que haja casamento. crianças, nós podemos Sim. estar lá. E aqui estão a fazer desenhos. Aqui foi, acho que foi no Halloween, foi no ano passado. Um casamento no Halloween, no dia de Halloween. E então levámos como é que se diz? Um jogo do galo, que eles Sim. tinham que decorar as pedrinhas com motivos do Halloween e depois guardavam nesses saquinhos. Pronto, para levarem para casa. De um Ficaram lado com o tinha jogo do galo. o risco do jogo do galo e depois levavam as pedrinhas lá dentro para poderem jogar. Portanto, aqui ficaram a fazer uma atividade, estão entretidos e ainda levam Sim. aqui uma lembrança. Sim, nos casamentos e batizados e assim, ou eventos onde haja crianças, almoços de família, por exemplo, optamos por levar assim atividades que os mantenham entretidos e de maneira mais calma, que é para não andarem a correr e a Sim. Olha, libertar temos Pinturas energia. faciais também. Pinturas faciais também. Tão bonita que que esta menina é. olhos. Puxa. Meu Sim. Deus. Com esta modelo, Sim, qualquer pintura ficava sim. maravilhosa. que está num casamento. Num casamento, sim. Os noivos pediram especificamente para os noivos. Esta nem sequer foi uma animação para crianças, foram os noivos que pediram a Minnie e o Donald para os noivos. Para sério? uma parte do casamento em que o noivo queria fazer uma surpresa à noiva. Foi, Acho que sim, pronto. foi uma única vez, mas foi engraçado. Era isso que eu também pensei mesmo. Olha a Mini. Então, giro. Olha. Patrulha pata, pois claro. Patrulha pata, A Patrulha Pata faz sempre muito sucesso. claro. Como claro, é que é claro. possível? Como é que é possível? É Tanto tão tempo. giro. É giro, mas é tanto tempo. É E tanto continua a fazer. Patrulha pata já então. tem algum tempo, não é? Tem, ainda mas bem. continua a fazer imenso É como o sucesso. unicórnio nos bolos de aniversário. Sim. Também, dura, 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 dura. Sim, há bonecos que são mais decisões, Uhum. mais de moda. Aqui estes são bem pequeninos. Sim. Isto acho que foi um batizado. Porque eles às vezes, quando são muito pequeninos, têm um bocadinho medo das pessoas fantasiadas, não é? Sim, e nós Tem que ter referimos isso aos cuidado. pais. Às Tem vezes que ter pedem. cuidado com as fantasias que se levam. Principalmente os É. palhaços. Não, palhaços. e O meu mascotes? filho até hoje diz-me que não gosta de palhaços. Eu não gosto de palhaços, mas lembra-te sempre que eu não gosto de palhaços. Eu estava bem, já percebi. É. Às vezes os pais pedem-nos, por exemplo, exatamente fato de palhaço ou mascote de alguma coisa. E nós, quando são festas, por exemplo, de crianças de 2 anos, dizemos sempre: olha, veja lá, porque há muitas crianças que têm pavor mesmo. E É mesmo sim. pavor, Não aquilo dá. para eles não tem piada nenhuma. Pois não. Porque eu acho que eles são muito pequeninos e de repente aquilo que eles gostam. Eu ainda me lembro, há uma loja, pronto, não interessa, que a gente não faz publicidade de marcas, a menos que nos queiram patrocinar, que tem um urso grande. Há outra da vaca. A língua de fora. Sim. E eu lembro-me, nós passávamos na loja e o meu filho tinha um terror daquilo, do animal estar ali. E agora, como já está bem
Portanto, vai lá e faz assim. Mas assim, oh, Como a dizer, Miguel, pá, olha que eu agora já não tenho medo de ti, pá. mas os miúdos têm aquilo, e podiam não ter medo Sim. porque é um animal, porque eles veem o animal e eles gostam muito de animais, não é? Só que acho que é aquele tamanho, não sei, Eu acho que sim. faz ali um Estão misto. habituados a ver ou em livros ou na televisão, assim, e quando E os veem ao palhaços, vivo, os palhaços, também. Não, os palhaços. palhaços. Nem eu gosto de Eu palhaços. também não gosto muito de palhaços. Eu nas escolas apanhei com cada uma com palhaços, meu Deus. Era o palhaço a rir-se de um lado e os miúdos a gritarem do outro, a fugirem. Tive um miúdo que fugiu uma vez e tudo. E no circo, Sim. que é a parte mais gira. Mas no circo, como eles estão um bocadinho longe. mais distantes, e pronto, e normalmente o circo Sim. tem a bancada a subir, não é? Anfiteatro. Eles já não têm tanto medo, porque o palhaço está ali longe. Quando os palhaços vêm, ou estão eles sentados e vem o palhaço, É um pânico. acabou-se o mundo. Pois eu, quando é palhaços, digo sempre, olha, nós mandamos o palhaço, mas sem a cara pintada, por exemplo, que é uma coisa que eu acho que assusta muito, é as pinturas na cara do palhaço, aquelas bocas enormes e os olhos Mas pintados. porque eu também acho que os desenhos agora, os palhaços estão um bocadinho associados, por causa do Joker e assim, estão um Sim. bocadinho associados aos maus. Sim, sim, E eu sim. não sei se eles não têm medo por isso. Talvez. E há um programa também de a Masha, as histórias da Masha, Sim. que Ai, é assim, aquilo Não vou supostamente é comentar. para eles não terem medo, só que eu acho que às Masha vezes da assusta maneira um bocadinho. como aquilo é. A Masha Exatamente. espantosa, não é? Não, é mesmo as histórias da acho que é as histórias da Masha. é Sim, qualquer- Acho que é assim. que é a Masha espantosa, Ah. Fiquei que é assim. dos que fazem medo. Solos Sim. do dia, à noite não. A minha filha via É um bocadinho aquilo estranho. e nos dias em que via Claro. aquilo, para dormir, Já nem não pensar. dormia, pois, claro. Depois tínhamos que explicar, não, diz que aquilo é para ajudar a que os meninos não tenham medo, que é para perceberem que não mete É medo. um bocadinho mas estranho. tem uns palhaços assim um bocadinho assustadores. E os palhaços ficam ali mesmo. E então, que idades é que vocês acompanham aqui com as nannies, com os babysittings? Como é que é isto? Olha, desde recém-nascidos até Ah, crianças, eu valentes. diria. Valentes, recém-nascidos, Sim, isto é preciso senhora. coragem. Quer dizer, há bebés mais fáceis do que outros, claro. Mas obviamente que para recém-nascidos temos babysitters especializados em cuidados neonatais, como é óbvio, para poderem... Há bocado referiu que há pessoas que quando fazem entrevista diz, mesmo elas tendo a nossa formação, não se vão adequar. O que é a vossa formação? O que é isto? Todos os nossos babysitters têm que ter formação de primeiros socorros, isso é fundamental. Pois. E depois temos formação específica para quem quer trabalhar com bebés. E depois vamos dando sempre dicas e sugestões e enviamos material para elas saberem lidar com as várias fases do desenvolvimento infantil, atividades para fazerem com as crianças, modo de abordagem, jogos, brincadeiras, maneiras de lidar com, às vezes, com as birras, as crianças que estão ali naquela idade dos 2, 4 anos, que às vezes têm aqueles momentos explosivos, porque ainda não conseguem controlar muito bem as suas E os emoções, pais? que é normal. E nós tentamos ajudar nesse sentido para ajudar as crianças também a conseguirem autorregular-se e... Porque lá está, o babysitter não vai lá para educar a criança, Exatamente. não é? Sim, o babysitter vai lá para Aqui- tomar conta da criança. Há aqui uma linha que Exatamente. que tem que ser muito bem traçada, não é? Que é muito Exatamente. importante. É isso mesmo. Porque, lá está, aquelas pessoas que já nos aparecem com uma maneira de ser ou maneira de educar. Por isso é que também muitas vezes nos perguntam que trabalham com pessoas com que idades? E nós dizemos, olha, nunca com menos de 18 anos, porque lá está, os pais também não querem e às vezes nem querem pessoas com 18 anos. As pessoas com 18 anos ou vão para a animação de festas ou têm um perfil que é completamente fora de série e são tão maduras e têm tanta experiência que realmente depois os pais também comprovam isso. Sim, aquele menino, acho que eu tinha 19 e deixaram-me ir e fomos passear várias vezes à rua para aprendermos a ler e a escrever. Fomos à rua, ele vinha sozinho comigo. Os pais deixavam. Eu acho que Depois de uma ou duas ou três muito- vezes, não é? Depende muito das Eu era muito pessoas. madura. Depende muito das pessoas e também da abertura dos pais, mas lá está, temos babysitters com 18 anos que são Sim, completamente sim. fora de série. E obviamente. Mas percebe-se os pais, não é? Lá está, estão a confiar o seu tesouro, não é? Exatamente. E depois nunca temos pessoas com muito mais do que 35, 36 anos E normalmente. vai mudar agora a idade à medida que for ficando mais velha?
Depende, não é isso, não vou mudar a idade. Não, porque 35 e 36 é a idade mais ou menos que eu tenho. É a idade que tem. Agora, quando fizer 37, quando fizer 38, 39, 40, depois vai começando a achar que afinal os outros não são assim tão velhos. Não é uma questão de achar que as pessoas são velhas, é Sim, por eu dois percebo. motivos. O nível de paciência. Sim, o nível de paciência, até a maneira como a pessoa está habituada a educar. Quando a pessoa já tem uma determinada idade, muitas vezes ou já tem filhos, ou já tem, pronto, experiências na vida que a levam a ser da maneira que é e, portanto, já não estão tão abertas a como uma miúda, por exemplo, de 20 anos, em que os pais digam, olha, eu quero que as coisas sejam feitas assim, e uma pessoa de 20 anos, se calhar, aceita, não é? Uma pessoa, se calhar, de 40 ou de 50 já não vai aceita. aceitar da mesma forma. E é mais por isso. Claro que Já se os gera de pais outra nos maneira, disserem sim. especificamente, eu quero uma pessoa que tenha X anos, por exemplo, 40 ou 60 ou o que for, nós fazemos recrutamento específico É quase para... uma granny já. Sim, mas há em vez de pessoas uma que nanny, preferem... é uma granny. Há pessoas que preferem Vozinha. pessoas mais maduras e nós, claro que tentamos sempre chegar ao cliente. Exatamente. Mas pronto, aí fazemos recrutamento específico porque a maioria dos nossos clientes também não quer pessoas que... Sim, faz algum sentido. Sim, depois querem, por exemplo, uma pessoa que vá para o chão brincar com as crianças, que é uma pessoa de 50 anos já não tem a mesma flexibilidade, a mesma vontade. Você acha mesmo que as pessoas com 50 anos já são muito velhas? Não, mas eu falo por mim, eu às vezes, eu sempre fui muito de brincar, eu às vezes estou cansada e a minha filha pede-me para eu brincar para o chão e eu às vezes não me apetece. Não me apetece, e digo sempre, Francisca, a mãe agora não quer brincar, eu brinco aqui sentada, a Francisca brinca aí, a mãe brinca consigo, mas tenho que estar aqui sentada, não consigo estar no chão, porque me doem as costas, porque já não tenho, Minha pior não tenho 20 anos. experiência foi a ideia infeliz que eu tive no Natal de fazermos um leg durante as férias, daqueles que demoram muito tempo, que foi uma máquina escavadora, e fizemos aquilo tudo no chão, e quando eu me levantei... Eu fiquei sentada durante mais não sei quantas horas, tive tantas dores, a sério. Passei 2 dias ou 3, ser uma velha entravada, que horror. Fiquei tanto tempo ali, depois Sim. estávamos e as peças e vira e não sei o quê, e vamos não sei o quê, e aquilo monta. Depois quando me levantei, o meu filho só tem 7 anos, percebe? Eu já podia ter um filho quase de 20, mas tenho um de 7. E então é assim, é muito engraçado. Pois. Olha, no outro dia fui fazer pinturas faciais à escola da minha filha. E sentei-me naquelas cadeirinhas que eles têm, pronto, do tamanho deles. Estive lá, não sei, 2 horas talvez, sentada na cadeirinha. Quando me levantei, para me levantar, já não saía dali. As educadoras, como é que conseguem? A nossa população de educadoras já está assim com uma idade já muito acima, não é? Têm falado sobre isso. Realmente conseguem aqui estar com os meninos tão pequeninos. Sim. Eu acho que realmente É de louvar. amor e tem mesmo que louvar o trabalho delas, porque é muito cansativo. Temos um vídeo que vamos ver e que nos mostra aqui também um bocadinho desta parte então da animação de festas. Sim, exatamente. Pronto, já falamos também sobre isso. Vamos ver.
Então, neste vídeo que vimos aqui, o que é que nós vimos? Um bocadinho de tudo, basicamente. Um bocadinho de todas as atividades que nós costumamos fazer em eventos, em casamentos, batizados, qualquer evento que haja com crianças ou festas de aniversário também. Algumas daquelas atividades também costumamos levar. Portanto, as pinturas faciais, Sim. as histórias que são encenadas, é isso? Não, naquele caso era... eles criam a história do Frozen e foi a Anna e a Elsa vestidas Sim. e foram elas que contaram a história. Mas podemos fazer isso também. Nós tentamos sempre adaptar-nos ao cliente e, portanto, tentamos oferecer o serviço mais personalizado possível. Por isso, se os clientes quiserem que haja um bocadinho mais de interação na história, em que haja as personagens que contem e que interajam um bocadinho, também podemos fazer. Jogos? Jogos. Aqui estes são um bocadinho diferentes, se calhar, daqueles que levamos para as festas infantis, porque pronto, isto era um evento de maiores dimensões e por isso eram jogos um bocadinho maiores, mas geralmente nas festas são os jogos tradicionais, corrida de sacos, corrida de colheres de pau, aquelas coisas. Os E balões, das não colheres é? de pau é aquelas que eles levam na Sim, boca? se bem que nós não usamos na boca, Sim, pronto, por uma pois. questão de higiene, Sim. geralmente usamos na mão e Sim. quando são crescidos usam na mão, que não é a que usam para escrever, quando Sim. são bebés mais pequeninos acaba por ser um bocadinho indiferente, sim. porque já a motricidade custa, sim, já vai custar de qualquer forma, porque ainda não estão assim completamente Estão à vontade. desenvolvidos, por isso usam a mão. Portanto, aqui jogos também. Vimos histórias, vimos as pinturas faciais, não é? Que é Sim. sempre um sucesso, principalmente eu Sim. acho que nas meninas, mas os rapazes também com rapazes aquelas coisas dos. Sim, os Não é? rapazes também, depende, há uma fase assim mais específica para os rapazes, as raparigas é mais alargada em As termos de raparigas idade. gostam sempre de se maquilhar, não é? Sim, Porque ficam exatamente. sempre giras, aquilo faz sempre Exatamente. parte do Os delas. rapazes é ali mais, sei lá, 4, 5, 6 anos, ainda toleram, depois a partir daí já começam a não achar muita piada. Sim. Isso é para bebés, não Sim. gosto. Isso é para bebés. É para bebê, já não querem estar com coisas. Sim. Agora, outra coisa que também faz muito sucesso são as tatuagens glitter. E Sim. pronto, e aí Também acho que tanto tivemos rapazes aqui- como raparigas gostam imenso, portanto. Tivemos aqui até uma marca que as comercializa, que mostrou, e tivemos aqui uma menina, não foi? Foi no que ano? No Dia da Criança, acho que foi no Dia da Foi. Criança. Eles adoram isso. Sim, essas coisas são. Exatamente, sim, fazem São a uau. festa. Se tiverem isso, ou se tiverem um insuflável, também é. Sim. Pronto, não precisam de mais nada. A vida deles está garantida. Exatamente. Então, e para as pessoas vos contratarem para fazer esta parte da animação, com quanto tempo de antecedência é preciso? O que é que... Ok. É assim, nós aceitamos todos os pedidos, mesmo aqueles feitos em cima da hora, por isso não temos uma coisa a dizer, olha, só podemos aceitar pedidos até X dias antes ou Podem X já não semanas estar antes. disponível. Exatamente, podemos já não estar disponíveis, por isso tudo o que seja pedidos feitos muito em cima da hora, não conseguimos garantir disponibilidade. Os pedidos podem ser feitos ou através do site, temos um formulário que os clientes podem preencher com o seu pedido, com os detalhes do pedido, ou então por telemóvel, podem me ligar ou mandar mensagem com os detalhes, mais uma vez, o que é que precisam, no dia tantos, as horas a que precisam. E pronto, depois nós entramos em contacto para enviar orçamento no caso das festas ou enviar valores no caso do babysitting. E podem enviar muitas pessoas, poucas pessoas, como é que... Em termos de babysitters? Das festas. Pode ir só um animador, sim, podem ir vários, sim, depende do que é que a pessoa contrata. Depende um bocadinho do serviço, depende do número de crianças, depende das atividades que vão querer, da duração da festa, tudo isso vai influenciar o número de animadores a enviar. Geralmente, eu diria que em média vão sempre 2, para também a dinâmica funcionar melhor. Quando há jogos, se houver 2 é sempre mais fácil de gerir as crianças, mas quer dizer, se for uma festa com 5 crianças, não se justifica haver 2 animadores, não é? Vai depender muito dos parâmetros que o serviço tem. E as crianças ali no meio das atividades, qual é o comportamento deles? Depende muito. É assim, no caso das animações de festas, se for uma festa de anos, acho que um fator importantíssimo é o aniversariante. É preciso cativar o aniversariante, porque muitas vezes se o aniversariante está num dia não, e às vezes acontece, as outras crianças vão todas por arrasto e não querem fazer nada, por isso é muito importante, muito importante cativar o aniversariante, portanto temos que nos dedicar a ele ou a ela primeiro e explicar o que é que estamos ali a fazer, perguntar o que é que ele gosta, e isso também é o trabalho de casa que nós fazemos antes, perguntamos sempre aos pais que tipo de criança é, que atividades é que gosta, se há assim alguma coisa que goste muito e que nós possamos preparar.
que é para quando chegar o dia nós termos já tudo preparado e também um backup plan para se as coisas que nós levamos não é aquilo que ele quer no dia, porque às vezes também as crianças também são assim, gostam muito de uma coisa, mas naquele dia em específico não querem. Era outra coisa que Pois eles é, queriam. vergonha, Às é uma vezes. série de coisas, Exatamente, exatamente. Depois, pronto, é cativar as crianças para fazer as atividades, os jogos. Se for as pinturas é muito mais fácil, uma pessoa senta-se e de repente tem um enxame de criancinhas à volta, porque elas adoram as pinturas. E era aquilo que também estava a dizer dos insufláveis. Se houver um insuflável já sabemos que a festa está garantida. Os jogos eu acho que é talvez as atividades mais complicadas, mas nós tentamos sempre fazer de forma mais apelativa. Ou fazemos em forma de caça ao tesouro. Temos várias estações de jogos em que eles vão fazendo jogo a jogo até chegarem a um tesouro, que depois pode ser feito também com um jogo à procura desse tesouro. Ou fazemos uma gincana, que é para haver aquele espírito de haver duas equipas e eles se sentirem mais motivados a participar. Competir, no fundo. Exatamente. E pronto, uma competição saudável, claro. E eu acho que acabam por gostar, divertem-se sempre bastante. E aqui falando das nénis, desde os pequeninos até Geralmente 12 anos, eu acho que é assim a idade que os tem pais uma questão costumam pedir. interessante, várias línguas. Sim, várias línguas. Até já russo já aconteceu. Portanto, claro que inglês é assim a maior parcela de serviços que temos com nénis a falar inglês. Mas também temos francês, espanhol, italiano. E pronto, também já aconteceu pedirem uma néni que falasse russo. Portanto, tentamos sempre dar resposta aos pedidos. Também já nos aconteceu alemão, também já tivemos, aí foi um evento em que uma das nénis tinha que falar alemão porque as crianças não falavam português e portanto era para fazer de interlocutora com as outras babysitters e animadoras que iam. Por isso sim, temos... Portanto, Muito interessante. Muito bom. convidar as pessoas a irem conhecer o Petis em Linha. Sim. Acho que sim, agora é a aqui sua nesta... câmara, sim. Pronto, podem conhecer o nosso site, que é www.petisemlinha.pt e lá têm todas as informações dos serviços que nós fornecemos. E depois tem um Instagram onde conseguem ver de forma mais diária, digamos assim, o que é que acontece. o que é que nós fazemos, com fotografias, alguns stories e pronto, algumas dicas que também damos aos nossos clientes. E pronto, e depois também o Facebook. Foi um gosto, Margarida. Muito obrigada. Parabéns pelo projeto e muito sucesso. E que venham Muito mais obrigada. coisas novas aí pelo caminho. Espero que sim, espero que sim. Tem muitos projetos. Muito obrigada. Muito obrigada. E nós, olha, E foi cá uma está aqui alegria. uma sugestão para você descansar, usufruir de umas horitas com o seu marido, passear. Exato. Uma noite romântica. Uma noite romântica. Um dia. Uma semana. Não sei. Pois, não sei. Se calhar um dia, pronto. Um dia, umas horas. Tenha Exato. calma, não é para abandonar a criança. E nós voltamos no próximo programa às 15. Claro que sim, pelas Claro 15 que horas. voltamos, sempre. E contamos consigo desse lado, portanto, não se esqueça e até lá porte-se bem. Beijinhos.